Conexão Mara. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Conexão Mara. É sempre uma alegria poder falar com você. Hoje nós vamos falar sobre um tema que nós vamos quebrar tabu. É isso mesmo, falar sobre aquilo que pode, inclusive, mexer com a autoestima masculina. Nós vamos falar sobre o aumento peniano. O nosso convidado de hoje, ele é cirurgião dentista, também biomédico, esteta, e ele vai trazer muitas informações referentes a esse tema. É o Salvador Dônega. Salvador, seja muito bem-vindo ao Conexão Mara. Olá, Mara, que bacana. Para mim foi um grande prazer, fiquei muito, muito feliz com o convite. E assim, é muito legal a gente falar sobre esse tema, porque é um tabu, né? As pessoas elas têm um preconceito muito grande e acabam sofrendo. Tem algumas pessoas até que tentam se matar, né? Então, assim, ao mesmo tempo, é um assunto muito sério, né? E que legal a gente poder divulgar, poder estar passando, porque às vezes a pessoa que está aí do outro lado, né, assistindo, ela está passando por isso e não sabe como resolver. E nós temos a solução, sim. E, Salvador, é realmente possível fazer esse aumento peniano, esse engrossamento? É possível. Hoje a gente tem técnicas e tecnologias onde a gente consegue ganhar de 3 a 5 centímetros, né? Tanto de comprimento como de espessamento. Então, isso é muito bacana, porque a gente consegue engrossar e aumentar. A média é de que o pênis é de 13 centímetros. Isso. E quem tem essa média também pode fazer esse tipo de procedimento? É recomendado? Com certeza. Na verdade, assim, né, os brasileiros eles têm, em média, 13, 14 centímetros. Os outros países acabam mudando um pouquinho esse índice, tá? Na verdade, todo homem quer aumentar um pouquinho ou deixar mais grosso. Isso é uma coisa assim... Só que nem são todos que precisam, na verdade, porque não é o tamanho que faz a pessoa feliz. Mas todo homem acha que é o tamanho. É para ele comparar com outro homem, na verdade. Não é nem para a vida sexual dele. Mas é possível, sim. Até os micropênis, que é um tamanho menor, aí, de 12, 13, em torno de 8, 9 centímetros, a gente consegue alongar, não, aumentar e deixar grossinho. Ah, deixou bem claro. Alongar, não. Não. Mas o aumento, sim. Sim. E entra muito nessa questão da autoestima. Muitas vezes, quando você é procurado para fazer esse tipo de procedimento. É muito louco, né? Porque quando eu fui fazer o curso, né, e eu achava que era só estética, a pessoa queria só para mostrar que era maior, que era garanhão, né? E quando eu cheguei no curso, eu me deparei com um paciente que ele já tinha tentado suicídio 3 vezes. Então, a segunda causa mundial pela OMS de suicídio masculino é porque tem o pênis pequeno, né? A primeira é a depressão. Então, é muito louco quando o paciente chegou para mim e falou: doutor, eu não sou gay e assim eu tenho essa dificuldade, e toda vez que eu arranjava uma namorada, na hora que a gente ia, né, por ato sexual, quando eu descia a cueca, elas começavam a rir de mim. Ele falou: eu tentei suicídio 3 vezes. Nessa hora me acendeu uma luzinha, porque não é só estética, é saúde. Então, nós devolvemos, sim, autoestima, devolvemos qualidade de vida para essas pessoas. Então, muitas pessoas acabam se suicidando sem saber que a gente tem a solução para tratar, de forma segura e natural, porque a gente utiliza ácido hialurônico, que ele é reversível. Então, é muito legal, é muito bacana. Você tocou numa questão interessante. Esse procedimento cirúrgico, quando a pessoa ela faz, então, se caso se arrepende, ela pode reverter? Pode. Nós utilizamos ácido hialurônico. É um componente, ele é uma glicosamina glicana que a gente tem no nosso meio extracelular. Então, é o mesmo ácido hialurônico, né, que a gente utiliza para fazer preenchimentos faciais, como lábios, como empinamento de nariz, arco zigomático. Então, só que a diferença é que as moléculas são corporais, então é para uma área específica. Mas nós temos o ácido hialurônico no nosso corpo. E dessa forma a gente tem uma enzima, que é a hialuronidase, que a gente consegue fazer a reversão. Só que, assim, o paciente, na verdade, ele sempre quer mais, tá? Nunca tive que fazer nenhuma reversão.
mas a gente consegue, assim, reverter porque a gente tem esse antídoto. Nesse quer mais, não tem um limite? Sim, tudo na vida é o equilíbrio. Nem a falta e nem o excesso. A gente tem pessoas, nós temos pessoas, né, com o pênis chegando até 30 centímetros, de forma natural. Então, eu penso assim, né, o que seria esteticamente funcional até 30 centímetros, porque você vai regenerando as células. Quando você aplica o ácido hialurônico, você promove uma inflamação para ele adequar o produto. E aí, quando ele adequa esse produto, ele vai regenerando, ele vai regenerando. Então, você vai aos pouquinhos. Inclusive, quando a gente pega um paciente com micropênis, você não consegue fazer nenhuma sessão só. Às vezes, você precisa de 4, 5 sessões, porque você vai fazendo aos pouquinhos. Dependendo do paciente, você consegue praticamente fazer em uma sessão. Ele volta só para o retorno para a gente ver se está tudo certinho, né? Mas eu aconselho chegar, né, em torno de 20, 22. Eu acho que está um bom tamanho. Não precisa ser exagerado. E chegando no tamanho que a pessoa acha suficiente. No caso, precisa também ter esse retoque? Em quanto tempo ou não é necessário? Olha, na verdade é assim, né? Primeiro o paciente ele vem para uma consulta onde a gente faz avaliação física, né, para ver se tem alguma patologia, a gente faz uma ficha de anamnese, então faz o exame clínico, o exame físico, a gente avalia todo esse paciente e até a expectativa real dele, né? Explica sobre o procedimento, os cuidados que tem que ter no pós, tudo certinho. E aí, dependendo dessa avaliação, ele vai ser feito esse procedimento em 1, 2 sessões ou em mais. A durabilidade, né, do procedimento depois é 1 ano e 8 meses. Então, a gente pede para o paciente voltar em torno de 1 ano e 8 meses para fazer novamente, mas a quantidade de produto aplicada normalmente vai ser menor, porque é a manutenção. A cirurgia ela não seria mais indicada para quem tem o pênis flácido ou embutido no períneo? Então, aí nesse caso seria a cirurgia, porque ele está retraído lá embaixo. Mas quando a gente já tem, a gente consegue aumentar. O problema da cirurgia, nem todo paciente pode passar por uma cirurgia, né? Então, às vezes, tem outras causas aí emocionais, causas físicas, doenças pré-existentes que ele não consegue. O ácido hialurônico a gente consegue. Uma outra coisa, o pênis tem flacidez também. E, dependendo da avaliação do paciente, nós temos que fazer bioestimulador para melhorar a qualidade do colágeno desse pênis. Ou colocar o ácido hialurônico associado com bioestimulador. Tudo é pele, tudo envelhece, então precisa ser tratado. E como que é esse bioestimulador? Nós temos assim, né, o ácido polilático, que tem um famoso aí que é o Sculptra, né, que foi o primeiro, que é maravilhoso. A gente tem a hidroxapatita de cálcio, né, a gente tem o Radiesse também, que é um muito bacana aí, também tem uma qualidade imensa. Então, dependendo da avaliação, a gente vai estar indicando ou um ácido polilático ou uma hidroxapatita de cálcio. E todo esse procedimento é indolor? Exatamente. É muito bacana isso, porque principalmente os homens, né? Falou que vai entrar uma agulha, falou que eles já começam a ficar surtando, né? É extremamente indolor, tanto que eu coloco um pano preto para eles não verem, né? Porque tem alguns que têm aflição à agulha ou à cânula. E aí a gente dá um botãozinho anestésico e aí a gente faz todo o pertuito anestesiando. Então, é totalmente sem dor. O que ele vai sentir é um incômodozinho do anestésico, como se fosse uma mordidinha de um pernilongo. Entendi. E também, já mencionou, mas reforçando, quando esse paciente te procura, e muitas vezes acaba sendo por uma questão mais emocional do que funcional. Então, e passa também por uma avaliação na anamnese mesmo. Sim, a gente tem as duas situações, tá? Porque todo homem que você chegar, ele quer ter falou que é 3 centímetros, que é 5 eu quero. Não quer nem saber o tamanho que ele tem, ele quer aumentar. Então tem isso em questão estética, né? Para ele mostrar para o amigo que ele tem uma mala maior, que ele está ali poderoso, né? Que associa a virilidade, né? E tem associação também com essa parte toda psicológica. Então, uma questão de saúde também, né? A gente tem casos aí que o filho tentou se matar várias vezes porque tinha um pênis pequeno e aí, quando levou na psicóloga, descobriu. Aí a mãe e o pai teve que, né, fazer um joguinho, o pai falando que já tinha feito, que era normal fazer. Aí o filho escutou, aí pediu para fazer e conseguiram salvar o filho. Então,
tem essa causa de saúde. E isso é muito importante, porque não deveria ser tabu, né? Como a gente fala sobre qualquer assunto, falar sobre a nossa anatomia peniana, nossa anatomia vaginal, falar sobre os nossos órgãos genitais, teria que ser uma coisa normal. Mas as pessoas, elas têm muito medo, elas têm muito pudor, e acaba sofrendo, acaba chegando a vir a óbito, a cometer essa violência por não ter conhecimento. Então, isso tem que ser muito esclarecido, que é uma técnica tão simples, Mara, que a gente faz em 30 minutos. Você tem noção? É 30 minutos e totalmente indolor. Para você fazer uma restauração num dente, por um exemplo, você sente mais anestesia do que para fazer o aumento peniano. A quantidade de anestesia é muito menor, é muito tranquilo. Interessante, eu ia perguntar justamente sobre essa questão do tempo. 30 minutos é o suficiente já para resolver essa questão. Aí depois tem também o caso que precisa fazer o retoque e o pós-cirúrgico. Quanto tempo para essa recuperação? A gente fala assim, né? O tempo do pós, todo o ácido hialurônico, a gente tem um resultado final com 30 dias. Com 15 dias, a gente tem aí em torno de 70% do resultado. Então, você imagina que eu entrei, dei um botãozinho anestésico, entrei com uma cânula, a gente entra na camada albúgina, não é na pele, nem é no corpo cavernoso, é entre os dois, que nem vai aparecer a imagem aqui, tá? Na túnica albúgina. É ali que a gente vai aplicar todo o ácido hialurônico. Nós geramos um processo inflamatório, que ele chega no ápice em torno de 3 a 4 dias. E aí ele vai diminuindo. Quando deu 7, 10 dias, esse processo inflamatório está totalmente zerado. E aí a gente começa a regeneração. E o ácido hialurônico, ele começa a atrair moléculas d'água para ele poder volumizar. Então, com 15 dias, a gente tem o colágeno tipo 3, adequando esse biomaterial que foi colocado, e esse aumento até de 70%. Com 30 dias, nós temos aí o resultado final, que é 100% do resultado do ácido hialurônico. Então, a gente perde para o paciente voltar para fazer esse retorno com 30 dias. E é tão interessante porque a gente preenche em todo o comprimento, né? E aí, quando chega com 30 dias, o pênis acaba formando uma cinturinha. Porque como ele aumenta, ele forma essa cinturinha. E aí a gente tem que vir nessa base e colocar para deixar todo uniforme. Mas é interessante assim, a gente associa também, dependendo, né, o escrotox. Você sabe o que é escrotox, Mara? Eu acho que você também não deve saber, uma grande maioria. Não sabe, é botox, é toxina botulínica no escroto. Nós temos ali, né, abaixo da base peniana, a gente tem o músculo darts, que ele faz a retração peniana de forma involuntária. Isso tanto de quando você fica nervoso, quando você está com frio. E a toxina botulínica, nós fazemos a neuromodulação muscular. Então, o que a gente faz? A gente equilibra essa força muscular. Automaticamente, ele para de retrair e começa a projetar. Então, isso ajuda também nesse aumento peniano. É fantástico. Nós utilizamos toxina botulínica para muitas coisas. Mais de 400 patologias. Muito interessante. Uma pergunta que eu vou te fazer, e acredito que o pessoal também deve estar ali se questionando. Pós-cirurgia, recuperação e a vida sexual, como fica? Vamos lá. Tem que esperar um pouquinho por causa do processo inflamatório, tá? Nesses primeiros 15 dias, que é o mais importante, né, que é onde a gente vai ter 70% do resultado, o paciente não é aconselhado sauna, piscina e também o ato sexual. Mas ele tem que fazer uma massagem com o pênis ereto pelo menos uma vez por dia, onde ele vai colocar uma água morninha e vai ajudar a distribuir de forma uniforme esse produto que foi aplicado ali. Então, isso ele tem que fazer todo dia. Passou de 15 dias, ele já pode voltar no ato sexual sem problema nenhum. E tem durabilidade? Tem, mas assim, essa durabilidade, um ácido hialurônico normal, ele dura de 8 meses a 1 ano. Esse, como é específico corporal, então as moléculas dele são diferentes, né? Então ele dura em torno de 1 ano e 8 meses. Só que o que acontece? Não é que deu 1 ano e 8 meses, o pipi voltou a ficar pequenininho e pronto. Meu Deus, perdi meu aumento peniano e agora? Buá. Não vai precisar chorar. Na verdade, a gente regenerou o tecido para poder se acomodar. E isso é muito bacana. Daí, o que acontece? Deu 1 ano e 8 meses, ele está no ápice ali. Aí ele começa a ir regredindo devagarinho. Nunca mais vai voltar a ser o que era.
Tanto que a gente pede para o paciente ter esse retorno depois de 1 ano e 8 meses, no máximo 2 anos, e aí nós vamos avaliar. Dependendo, a gente vai colocar como manutenção. E normalmente não é a mesma quantidade que a gente coloca no tratamento inicial. Hoje nós trabalhamos com uma média de 20 ml de ácido hialurônico. Para comparar, então, para quem está nos acompanhando, seria mais ou menos igual o envelhecimento. Sim. Aí vai perdendo toda aquela elasticidade e por isso que precisa ter novamente esse retoque, esse reparo. Exatamente, mas nesse caso não é nem só o processo de envelhecimento, é que às vezes a pessoa já nasce com micropênis. Então a gente vai aumentar, através desse processo inflamatório, a gente aumenta a quantidade de células, a gente regenera esse tecido automaticamente, por isso que não volta. E o que é bacana é falar que assim, quando a gente preenche todo o pênis, preenche a base, nós aumentamos, nós regeneramos a nível celular esse tecido. Então nós temos mais sensibilidade. Então sim, aumenta o prazer. Porque a pessoa pergunta, né, como os vários pacientes, doutor, e como que é? Eu vou sentir alguma coisa, eu vou perder a sensibilidade? É o contrário, você vai ganhar mais sensibilidade. Então, assim, você vai virar, assim, um super-herói, porque você vai sair poderoso mesmo. E a procura tem aumentado? As pessoas estão quebrando esse tabu, como nós mesmo mencionando, né, tendo mais, assim, se descobrindo e procurando esses procedimentos? Olha, nós estamos, né, vivendo numa fase da informação, e isso é muito legal. Por isso que a gente está aqui, né, em mídias, sempre divulgando, porque é possível, nós conseguimos melhorar a autoestima, da qualidade de vida, da saúde, né, para as pessoas. Então, está indo, sim, mas ainda falta muita informação. Muitas pessoas, elas não sabem que existe esse tratamento, que é possível, que a pessoa pode dividir esse tratamento em várias vezes. Então, assim, não é um absurdo, é acessível. Então, você que está aí sofrendo, é possível, sim, você melhorar a sua autoestima, melhorar a sua qualidade de vida e melhorar a sua saúde, que é mais importante. Doutor, quais foram os relatos que, assim, mais te sensibilizou de pacientes que você atendeu? Olha, é muito interessante, né? Teve um paciente que ele veio para fazer a avaliação estética, né, facial. E aí eu falei o valor da toxina botulínica para rugas, né? Ele achou um absurdo, achou caro. Ai, doutor, não. E ele todo assim, acanhado, ele falou, você faz, né? Falei, faço sim. A estética íntima masculina. Eu falei, você tem dúvida? Aí tirei todas as dúvidas. Aí eu falei, você quer que eu avalio, te faço, né, um planejamento? Ah, eu quero, doutor. Você acredita, Mara, que ele pagou à vista? E assim, é um valor pelo menos bem maior do que uma toxina, né, para um frontal. Então, e é interessante, porque nós realizamos o procedimento, ele ficou extremamente feliz, e ficou tão feliz que daí a esposa dele, a namorada que morava junto, acabou brigando com ele. Ela falava, esse pênis não é seu, foi o doutor que fez. Olha, você foi fazer um aumento porque você quer me trair. Aí ele falou, doutor, eu larguei dela, ela começou a brigar comigo, mas eu estou tão feliz, Falei, olha que bonitinho, né? Aumentou muito a autoestima. Então, é muito bacana, é muito legal. Muito interessante, porque não é uma questão só de estética, não, mas se não, envolve não. muito emocional. E, a princípio, quando resolvi trazer esse tema, conversando, né, contigo antes, eu não imaginava também que é a segunda causa de suicídio, justamente como você bem pontuou aqui, porque é algo que afeta diretamente o emocional da pessoa. Então, é muito importante que realmente as pessoas possam sair desse tabu e procurar ajuda, doutor. É isso. Não, e é maravilhoso. E é tão bacana que, assim, né? Esse final de semana eu estava num shopping, né? E conversando com uma amiga e conversando com outro moço. Ele falou, você trabalha com estética íntima? Eu falei, trabalho. Aí eu peguei e comecei a mostrar as fotos dos meus casos, os pacientes antes e depois, comecei a mostrar. E aí eles começaram a olhar e começaram a perguntar. Aí a minha amiga falou, doutor, olha o pessoal passar aqui, vão achar que a gente está vendo pornografia em público, né? Eu falei, tá vendo como é louco? Para mim é tão natural falar sobre esse assunto, né? E eu falei, e as pessoas deveriam ser natural também, porque a gente está falando de uma parte normal, como uma cabeça, um cabelo, um braço, uma mão,
né? E existe esse tabu todo. Então, assim, gente, é super simples. Se tem problema, vamos tratar. Vamos ficar melhor, vamos melhorar a autoestima. E quais foram os maiores desafios até o momento enfrentado diante dessa questão das cirurgias? Olha, cirurgia, o que acontece? Primeiro que ela não é reversível, né? Então, é claro que tem caso que precisa ser feito. Quando o pênis está totalmente incluso, né, e você tem que tirar, você tem que trazer, às vezes o escroto está totalmente incluso. E aí não tem jeito, é cirurgia, tem que ser com cirurgião plástico, tudo certinho. Mas na estética íntima masculina, não, já tem o pênis, é da anatomia desse paciente, ser um micropênis ou ser um pênis na média, e ele quer aumentar um pouquinho mais ou quer engrossar um pouquinho mais. Você sabe uma coisa interessante, Mara? Sabe o Kid Bengala? Ele fez, né, várias vezes. E aí eu peguei até um vídeo dele fazendo, mostrando o doutor que realizou o procedimento nele, né, fazendo a avaliação. E assim, ele tem 30 centímetros, né? E aí ele aplicou mais para fazer o engrossamento. Sabe quantos ml foi aplicado? Dessa última vez? Mais 30 ml. E aí, doutor? O tamanho, aquela anatomia porta. Porque como já tem 30 centímetros, foi colocado para preencher todo o corpo e deixar ele mais espesso. Na verdade, não foi mais para aumentar. Aí foi uma técnica só para espessar. Entendi. E quando o paciente ele quer algo que seria a mais do que a anatomia, digamos assim? O exagero, né? A gente fala do dismorfismo, né? Que ele é um problema de distorção de imagem. E aí cabe muito ao profissional, tá? Chegar e falar, olha, eu vou até aqui. E você dá um limite. Nós trabalhamos com harmonização. Harmonizar é equilíbrio, você trazer equilíbrio. Isso tanto facial, corporal e íntimo. Quando é uma coisa muito exagerada, você tem que avisar o paciente, né? E às vezes, dependendo da situação, ele tem que procurar ajuda, tem que procurar um psicólogo, às vezes até um psiquiatra, né? Porque não é. Então, cabe nós profissionais, né, da saúde orientar. Tem coisa que só nós conseguimos tratar, mas tem coisa que precisamos ter essa multidisciplinaridade de convidar ou de indicar um outro profissional para tratando também esse paciente, para ele dar qualidade de vida e mostrar para ele que aquilo está bacana, está normal. Mas eu não faço, eu vou até aquele limite. Pode ter as suas consequências. E quais seriam? Exatamente. Olha, imagina você, um exemplo, se eu pegar um pênis pequeno e querer aplicar 20 ml de uma vez, eu posso ter necrose por excesso de produto. Se eu vou colocando devagarinho, imagina um espaço pequenininho, eu queria colocar muito mais produto. Aí, automaticamente, eu vou apertar ali uma artéria, um vaso, e aí não vai conseguir levar suplemento para o tecido, porque a gente tem, né, a necrose por duas situações, ou compressão ou obstrução. Nesse caso, seria por compressão. Eu aplicar muito, porque a gente está utilizando uma cânula, né? Muito produto numa área que não tem espaço, isso acontece em lábios também, na face. Se aplicou muito produto onde não tem espaço, ele pode comprimir um vaso e uma artéria, né? Então, tem essa complicação que pode acontecer. Por isso que você vai fazendo aos poucos quando não tem tecido. Quando ele tem uma quantidade de tecido suficiente, você pode colocar até 20 ml em uma sessão. No caso lá do Kid Bengala, ele tinha muito tecido, por isso que foi colocado 30 ml. Mas em nenhum paciente meu eu coloquei 30 ml de uma sessão. Até porque eu prefiro ser cauteloso. Eu prefiro fazer 2, 3 sessões e trabalhar tranquilo. E para quem quer conhecer o seu trabalho, como que faz para te localizar? Deixa seu contato para a gente também, né? As pessoas terem conhecimento e saber um pouquinho mais. Olha, eu tenho clínica localizada na Otávio Pinheiro Brizola, 358, telefone para contato. Esse telefone é pessoal meu, então você, homem que tem vergonha, não quer falar com a secretária, pode me mandar uma mensagem. A nossa consulta ela é sigilosa, tá? E aí eu vou tirar todas as suas dúvidas. Mas, olha, tem solução, tá? Você consegue ser melhor. Seja você a sua maior inspiração e viva a sua melhor versão. Perfeito, doutor. Deixa seu recado para todos que nos acompanham. Fique muito à vontade para falar sobre justamente esse alongamento. Alongamento não, né? Que a gente estava até conversando. Isso. Não é alongamento, é preenchimento. Isso. É aumento. Aumento e espessamento. Exatamente. Para falar com todos que nos acompanham da importância realmente de
sair desse tabu, como a gente abriu já o programa falando a respeito disso, e fique à vontade para falar com o nosso público. Hoje, né, graças a Deus, nós temos aí tecnologia e evolução. E cada dia mais a estética atual está evoluindo e trazendo. E quem que ganha com isso? Nós, profissionais, nós ganhamos porque a gente tem conhecimento, a gente consegue melhorar as nossas técnicas, as nossas tecnologias, tanto com aparelhos, com produtos que hoje são nanos. Hoje, então, assim, cada vez mais nós estamos tendo novidade, né? É um mercado que cresce assim, muito. E com isso, o paciente nosso ele ganha muito, porque nós trazemos procedimentos de qualidade, com garantia, praticamente indolor, dando para você qualidade de vida. Então, você, tá, que é a espectadora aqui da Mara, né, que bacana abrir esse espaço para trazer esse assunto tão polêmico. Então, deixe de sofrer, vamos ser felizes, vamos ser bonitos, vamos se sentir bem. Isso que é bacana, tá bom? Venha para a gente, acompanhe a gente, que isso é muito legal. Agradeço de coração o convite, viu? A gente agradece, viu, pelos esclarecimentos, trazer uma informação de uma forma tão leve, né, tão importante, e que não imaginava o quanto mexia na autoestima masculina. Isso faz a diferença. Gratidão. Para você que nos acompanhou, né, e que nos acompanha, a minha imensa gratidão. E você pode ficar à vontade para deixar os seus comentários, que o doutor também ele vai responder para você. A gente vai encaminhar as suas perguntas. Outros temas que você quer também saber, fique à vontade para compartilhar conosco, que nós vamos buscar mais informações e trazer os assuntos aqui para você. É sempre uma alegria poder falar com você, é uma satisfação imensa. Então, a minha imensa gratidão. O nosso forte abraço e até o nosso próximo encontro. Conexão Mara.